Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos fundamentos do Islã para explorar os seus conceitos teológicos, a origem histórica e as práticas que são essenciais para essa fé. O nosso objetivo aqui é oferecer uma visão bem estruturada e factual de uma das maiores religiões do mundo. E para começar, vamos ter uma ideia da escala do que estamos falando. O Islã é, hoje, a segunda maior religião do planeta, com quase 1,9 bilhão de seguidores. É um número impressionante, né? Essa presença global massiva acaba moldando culturas, sociedades e até a geopolítica de um jeito que poucas outras forças conseguem. Ok, vamos decifrar um pouco isso. A própria palavra Islã já nos dá uma pista enorme. Ela vem de uma raiz árabe que carrega duas ideias conectadas: paz e submissão. Então, um muçulmano é, na essência, definido como aquele que voluntariamente se submete à vontade de Deus. Guardem essa ideia de submissão voluntária, porque ela é a chave para toda a teologia islâmica. E aqui temos um conceito que é crucial: din. No Islã, a fé não é vista como uma caixinha separada da vida cotidiana. Din descreve um sistema de vida completo, sabe? Onde a teologia, a lei, a ética e a vida em sociedade estão todas integradas sob o mesmo princípio divino. É uma visão bem holística da existência. A nossa jornada hoje vai seguir estes passos, olha só. A gente começa pelas origens históricas com a figura do profeta Muhammad, depois vamos direto para o coração da crença, que é a unidade de Deus. Em seguida, a gente vê as práticas fundamentais, os famosos 5 pilares. E para fechar, vamos entender um pouco da diversidade que existe dentro dessa mesma fé. Vamos lá então para a gênese histórica. Para entender o Islã, é fundamental conhecer a vida do seu profeta, Muhammad, e o contexto em que tudo começou. A vida de Muhammad é marcada por eventos que foram verdadeiros divisores de água. Ele nasceu em Meca e, aos 40 anos, recebe a sua primeira revelação divina. A perseguição na sua cidade natal o força a migrar para Medina, num evento que ficou conhecido como Hégira. Anos depois, ele retorna vitorioso a Meca e consegue unificar a Península Arábica sobre a nova fé pouco antes do seu falecimento. E essa Hégira é um ponto de virada fundamental. Não foi só uma mudança de cidade, foi muito mais que isso. Foi o momento em que a comunidade islâmica, a Umma, se estabeleceu como uma entidade social e política organizada. É por isso que o calendário islâmico começa exatamente nesse ano. Ele marca o nascimento de uma nova civilização. Agora, deixando um pouco a história de lado, a gente entra no coração teológico do Islã. Absolutamente tudo nessa fé gira em torno de um único conceito que é central e inegociável. Esse conceito é o Tawhid. Ele representa o monoteísmo na sua forma mais pura e rigorosa. O Tawhid afirma que Deus, ou Alá, é absolutamente um, único, indivisível e sem parceiros ou intermediários. Qualquer coisa que comprometa essa unidade absoluta é vista como o erro teológico mais grave que existe. Então, a pergunta é: como entender um Deus que é único e transcendente? A resposta está nos seus atributos, conhecidos como os 99 mais belos nomes. Nomes como Al-Rahman, o Misericordioso, ou Al-Adil, o Justo. Eles não sugerem vários deuses, mas sim revelam diferentes facetas da perfeição de um único ser. Eles funcionam como um guia para a moralidade e para a espiritualidade. A convicção interna de um muçulmano, que é chamada de Imã, se apoia em 6 artigos: a crença em Deus, nos seus anjos, como Gabriel, e nas suas escrituras, que incluem a Torá e o Evangelho, embora se acredite que o Alcorão é a revelação final e inalterada. Também há a crença nos profetas, que inclui figuras como Moisés e Jesus, culminando em Muhammad. E por fim, a crença no dia do juízo e no decreto divino, que é a ideia de que Deus tem conhecimento e poder sobre tudo, mas os seres humanos ainda têm livre-arbítrio para fazer suas escolhas. Bom, e como essa crença interna toda se traduz em ações práticas no dia a dia? Se a fé é a alma, os 5 pilares são o corpo que sustenta essa alma. Esses aqui são os atos de adoração que estruturam a vida de um muçulmano. A Shahada é o testemunho de fé. A Salá são as 5 orações diárias que marcam o ritmo do dia. O Zakat é a caridade anual obrigatória, vista como um direito dos mais pobres. O Saum é o jejum durante o mês do Ramadã. E o Hajj, a famosa peregrinação a Meca, que deve ser feita uma vez na vida se a pessoa tiver condições. Cada um deles tem um propósito espiritual e comunitário muito profundo. E isso nos leva a uma pergunta bem natural, né?
como esses pilares todos, de crença e de prática, se juntam para formar não apenas uma religião, mas também uma civilização e um sistema legal. É exatamente isso que a gente vai ver agora na nossa última sessão, onde vamos explorar a lei islâmica, a estrutura da comunidade e a diversidade que existe dentro do Islã. O termo que a gente ouve bastante e que muitas vezes é mal compreendido é a Sharia. Literalmente, a palavra significa o caminho para a água, ou seja, é o caminho divino para a vida. E aqui é muito importante distinguir a Sharia, que são os princípios eternos do Alcorão e dos ensinamentos do profeta, do fiqh, que é jurisprudência, ou seja, o esforço humano dos estudiosos para interpretar e aplicar esses princípios ao longo da história. A diversidade no Islã fica mais visível na divisão histórica entre sunitas e xiitas. A diferença principal nasceu de uma disputa sobre quem deveria liderar a comunidade após a morte do profeta Muhammad. Os sunitas, que são a maioria, acreditavam que o líder deveria ser escolhido por consenso. Já os xiitas defendiam que a liderança pertencia, por direito, à linhagem do profeta. E essa divisão inicial acabou evoluindo para diferenças na teologia e na estrutura de autoridade. O centro da vida comunitária é a mesquita, ou masjid. E aqui a gente vê aquele conceito de din em ação de novo. A mesquita não é só um lugar para orar, ela funciona como um centro de educação, de assistência social, de encontros. Sua arte, que geralmente evita representar figuras humanas ou de animais, foca muito na caligrafia e em padrões geométricos para inspirar a contemplação da unidade e da infinitude de Deus. Então, para a gente amarrar tudo, o ponto principal é este. O Islã se apresenta como um sistema integrado. Ele é uma busca espiritual individual, mas também um conjunto de rituais que unem a comunidade e, fundamentalmente, um guia para a justiça social e para a conduta moral em todas as áreas da vida. E a gente termina com uma questão para reflexão. Como uma fé com mais de 1 milênio de história, que busca integrar o espiritual e o social de uma forma tão completa, consegue navegar e responder os desafios tão complexos do nosso mundo contemporâneo? Essa é a pergunta central que guia a vida e o pensamento de bilhões de pessoas hoje.